Gravando 3, 2, 1. Hoje falaremos sobre dano-morte. Portanto, temos aqui o Dr. Ícaro, mestre em Direito do Trabalho. Temos também aqui a doutora Fabiola, especialista em Direito Previdenciário, também atuante no Direito do Trabalho. Eu, Newton, também especialista em Direito Previdenciário, que tem toda a relação com o Direito do Trabalho. Então, para iniciarmos, doutor Ícaro, explica para a gente o que é dano-morte. Dano-morte é um instituto pouco conhecido no Brasil, embora seja antigo. Nas minhas pesquisas eu localizei jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho de 2003, tratando sobre dano-morte. O dano-morte, basicamente, é uma indenização pela abreviação da vida. Por quê? O que o sistema protege é o direito à vida. Todos os pactos internacionais, se a gente pegar a Convenção de Declaração dos Direitos Humanos, qualquer pacto internacional, protege a vida. O artigo 5º da Constituição, ele protege a vida. E o dano-morte, ele é um direito pela abreviação da vida. Então, comporta em qualquer área, na área criminal, na área civil. E na área trabalhista, tem uma certa resistência. Porque o pessoal entende que o dano-morte e o acidente de trabalho são equivalentes. Mas não são. Por quê? Porque o dano-morte é a indenização pela abreviação da vida, como eu já havia falado. E o acidente do trabalho é decorrente da sequela que esse trabalhador adquiriu pelo ambiente de trabalho. Certo. Então, pelo que eu entendi, o dano-morte nada mais é do que uma indenização recebida pela abreviação da vida, mas para o espólio, ou seja, para os familiares, para os herdeiros. É para o espólio, como o senhor bem falou. É para o espólio. Tanto é que o polo ativo da ação é o espólio. Então, requer que tenha sido nomeado o inventariante. Esse inventário ele pode ser aberto única e exclusivamente se o trabalhador falecido não deixou patrimônio para que haja necessidade de fazer um inventário. Esse inventariante ele pode ser nomeado através de um inventário aberto única e exclusivamente para nomear esse inventariante e esse inventariante entrar com essa ação em face do empregador do trabalhador falecido como representante do espólio. Então, o polo ativo da demanda é o espólio, e não os herdeiros ou o cônjuge sobrevivente ou os pais do trabalhador falecido, não. É o espólio. Por quê? Porque é um dano direto. Quem está recebendo é o espólio, né? Não é o cônjuge sobrevivente, os filhos ou os pais. Os pais, o cônjuge sobrevivente, os filhos, eles podem receber, mas aí não é o dano-morte, que é o que nós estamos falando. Aí seria o dano reflexo, o dano indireto, o dano em ricochete, que são os mesmos nome para o mesmo instituto. Certo. Então, até para ficar bem claro, o espólio tem direito ao dano-morte em decorrência da morte. No caso aqui, nós estamos falando de um trabalhador. Isso. Ok? E o espólio pode ser um conjunto de herdeiros que tem direito. Pode estar no espólio esposa, filhos e dependentes obrigatórios do falecido. É isso mesmo? Não. O espólio é o conjunto de bens, o conjunto de bens ou ativos ou passivos deixados pelo falecido. O espólio que vai entrar é o espólio que vai receber
É o espólio que vai receber essa indenização. E com o recebimento dessa indenização, aí sim que vai ser partilhado, porque está sendo representado pelo inventariante nomeado, e o inventariante ele é obrigado a prestar contas. Então, depois da indenização, que vai ser partilhado entre os herdeiros, no caso. Que obrigatoriamente são herdeiros dependentes. Isso, herdeiros dependentes. Então, nós estamos falando, na verdade, de uma ação autônoma, porque quando o trabalhador vem a falecer, em geral, as empresas pagam a rescisão para o espólio. Às vezes, até a empresa entra com uma ação, né? Para que a Justiça do Trabalho autorize aquele pagamento para aquele grupo de pessoas. E essa tese do dano-morte, que já é uma tese aceita na Justiça do Trabalho, seria uma ação autônoma que o espólio entraria na Justiça do Trabalho mesmo. Não Isso. seria uma ação civil. Não, é uma ação que eles entram na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. É uma ação de responsabilidade civil, mas não é na Justiça comum que entra, é na Justiça do Trabalho. E é uma ação diversa, é importante deixar claro aqui. É uma ação diversa da ação do acidente do trabalho. A ação de acidente do trabalho é uma ação decorrente de direito trabalhista. E a ação do dano-morte é uma ação decorrente da responsabilidade civil por ter abreviado a vida do trabalhador. Para ficar mais claro para os nossos ouvintes, se a pessoa está passeando no shopping e tem um desabamento no shopping, qualquer coisa, e essa pessoa falece, o shopping é obrigado a indenizar essa pessoa. Se um preso que está preso sob a custódia do Estado e ele morre dentro da prisão, o Estado é obrigado a indenizar, porque abreviou a vida desse preso, mesmo que se ele tivesse pego uma condenação de 200 anos. Né? Mas não é porque ele pegou uma condenação de 200 anos que pode matar. É uma indenização. E o dano-morte também é uma indenização diversa do acidente do trabalho. O acidente do trabalho, ele decorre pelas infrações decorrentes da legislação trabalhista. E o dano-morte, ele decorre de responsabilidade civil. São coisas diversas. Tá. E o acidente dentro da empresa, que culminou na morte daquele trabalhador, essa culpa, ela é uma culpa objetiva. Se a pessoa sofreu um acidente dentro da empresa, não tem como ficar questionando se a culpa foi do próprio trabalhador ou não. Esse dano-morte ainda vai prevalecer. Sim, porque são coisas diversas. O dano-morte, independente da culpa, da responsabilidade da empresa, o dano-morte é por ter abreviado a vida. Por isso o empregador é obrigado a indenizar o espólio. É um dano direto do espólio, não dos representantes. E o acidente do trabalho é uma indenização trabalhista. E o doutor tem visto em primeira instância, segunda instância e no TST, como que a Justiça do Trabalho está se comportando diante dessa tese do dano-morte? Então, estão sendo sensíveis a essa família que perdeu seu ente querido? Então, o dano-morte existe, no meu ponto de vista, no meu humilde entendimento, existe uma grande confusão. O pessoal confunde muito o dano-morte com o acidente do trabalho, com a indenização por danos morais, que são coisas diversas, né? Então, o problema é o seguinte, o processo começa tumultuado, chega tumultuado no TST e é difícil o TST tomar uma decisão. Mas, nos meus estudos, eu localizei que todos os ministros do TST, eles reconhecem o dano-morte. Nossa. Só que não chega no TST um processo claro sobre o dano-morte. Mas, às vezes que chegam o processo claro de que foi tratado desde a inicial sobre dano-morte, o TST tem reconhecido. Principalmente com o acidente de Brumadinho, que cresceu muito a indenização por dano-morte. Cresceu muito. E, inclusive, tem uma decisão do TST, do ministro Aloysio Correia da Veiga,
que o TST, através do TST, firmou um acordo com a Vale do Rio Doce, que agora é só Vale, né? De 280 milhões, que era para 280 famílias. Então, esse acordo contemplou cada família com R$1 milhão por dano-morte. Então, o TST reconhece o dano-morte. Entendi. Nós tivemos recentemente uma tragédia em Curitiba, numa empresa na cidade de 4 Barras, que 8 trabalhadores perderam a vida numa explosão dentro da empresa. A empresa é de explosivos. Então, esses familiares, em tese, além das indenizações, das verbas rescisórias que eles vão ter direito por conta desses falecimentos, eles também podem pleitear esse dano-morte. Sim. É um caso prático, só que o advogado que for encabeçar essa solicitação, ele tem que ter essa habilidade de entender que são coisas diversas, né? Nós estamos falando de indenizações diversas, teses diversas e até mesmo os autores diversos, né? Reclamantes diversos, né? Sim, são reclamantes diversos, porque a verba trabalhista, as verbas rescisórias, elas são devidas pelo período que o trabalhador trabalhou ali. Ele tem direito a receber essas verbas. O acidente do trabalho, o trabalhador tem direito a receber pela falta de observância de INR, da legislação que ocorreu o acidente do trabalho. E a indenização por dano-morte, o espólio tem direito a receber pela abreviação da vida. Então, são institutos diversos, que um não impede a realização do outro. Interessante. Até para exemplificar, para ficar mais fácil o entendimento de quem nos escuta, então digamos que um eletricista dentro de uma empresa, ele sobe para fazer reparos e, independente de quem é a culpa, esse funcionário toma um choque ou recebe uma carga excessiva e vem a óbito. Então, este funcionário, ele gera um dano-morte para o espólio receber a indenização. Isso. Para ficar mais claro para os nossos ouvintes, se ele não morre, se ele sofre um dano, uma sequela, né? Que ele adquiriu uma sequela, ele vai ser indenizado por essa sequela. Tá. Se ele morre, ele vai ser indenizado pela morte, pela abreviação da vida. Porque o que a Constituição garante, o que os diplomas legais garantem, é o direito à vida. Então, ninguém tem o direito de abreviar a vida do outro. Então, ele morrendo, ele tem direito ao dano-morte, que é uma indenização pela abreviação da vida. E se ele... E como ele sofreu um acidente do trabalho, ele estava trabalhando como eletricista, ele sofreu um acidente do trabalho, ele também tem direito a uma indenização trabalhista, decorrente da legislação trabalhista. Tá, então... Pois não. Não pode falar, doutor Ilson. Então, o dano-morte, ele é um processo autônomo e o dano por acidente, indenização por acidente do trabalho é outra ação autônoma, mas tendo como réu ou como reclamada a mesma empresa. A mesma empresa, isso. A única coisa que modifica é o polo ativo, é o reclamante. O polo ativo do acidente do trabalho são os beneficiários, o senhor entende melhor do que eu, os beneficiários da certidão de dependente do INSS. Sim. E o dano-morte, o polo ativo é o espólio. Então, até a parte aí são diferentes. É a mesma empresa? É a mesma empresa. Mas são danos diversos com partes diversas. É o acidente do trabalho, são os dependentes habilitados no INSS, e o dano-morte é o espólio. Perfeito. E aí, até para a gente falar um pouquinho de direito previdenciário,
sobre o acidente de trabalho, que a gente está falando de um acidente de trabalho que resultou em morte e que gera o direito à indenização da tese do dano-morte. Mas quando a gente tem um acidente de trabalho, como disse o Dr. Newton, na hipótese de um eletricista que teve essa carga excessiva e ficou com alguma sequela, ele vai ter direito ao auxílio acidente, né? Obviamente, se ele não ficou 100% inválido, então ele vai ter direito. Isso a gente fala não só nesse caso específico, mas várias outras acidentes que acontecem dentro da empresa, que restam sequelas, mas que as pessoas ainda conseguem trabalhar. Então, o INSS, a legislação previdenciária, prevê esse pagamento do auxílio acidente, que corresponde a 50% do salário de benefício dele, e que ele vai receber ali até ele se aposentar, né? Então, a gente está falando de acidente, a gente está falando de morte, mas também existe essa questão da pessoa que sofre um acidente dentro de uma empresa, um acidente, vamos falar de acidente típico, também tem os acidentes atípicos, que gera o direito ao próprio auxílio acidente, que é um benefício que também ajuda depois na aposentadoria do deficiente, aí o Dr. Newton pode falar melhor sobre ela, que ele é especialista nisso, e também auxilia até mesmo no cálculo da aposentadoria, porque aquele salário que ele recebe de auxílio acidente, ele, de certa forma, ele vai entrar no cálculo da aposentadoria dele. Mas aí, a pessoa que recebe o auxílio acidente, Dr. Newton, isso ajuda na questão da aposentadoria do deficiente? A gente subentende aí que existe uma deficiência para encaixar aquela situação fática na lei do deficiente, na lei da aposentadoria do deficiente, perdão? Sim. Ela soma nos salários de contribuição. O que é o salário de contribuição? É o salário que mensalmente recebe. Então, digamos que a pessoa receba o auxílio acidente em decorrência de um acidente de trabalho, e também ele recebe um salário enquanto está trabalhando. Isso soma, e para a aposentadoria da pessoa com deficiência, essa soma é muito favorável porque não existe fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Ele reduz o valor mensal que recebe. Mas voltando até ao dano-morte, digamos que a pessoa ela sofreu algum acidente, não venha a óbito no exato momento do ocorrido. E depois de alguns meses ou dias, ele venha a óbito. Isso também pode gerar um dano-morte. Pode. Inclusive, isso daí é uma das maiores celeumas que tem na jurisprudência trabalhista. Porque há entendimentos de que se a pessoa morre instantaneamente, ela não tem direito à indenização por dano-morte. O que eu não concordo. O que é um absurdo, né? O que é um absurdo, porque não está indenizando o sofrimento. Se a pessoa sofreu, tem uma indenização maior pelo sofrimento, porque ninguém pode gerar sofrimento no outro. Agora, a indenização por dano-morte é a indenização devida pela abreviação da vida. Então, não importa se abreviou a vida com um acidente instantâneo ou se morreu depois de alguns meses. E essa colocação do senhor é importante, eu me lembrei de um fato, porque vamos pegar uma situação em que ocorre um acidente na empresa que 2 trabalhadores sofrem um dano ali. Naquele mesmo instante, os 2 trabalhadores... No mesmo fato, os 2 trabalhadores sofrem um acidente. Vamos nomear o João e o José. O João, ele morre uma semana depois. E o José morre um mês depois. Aí o João, que morreu uma semana depois, a esposa dele ouviu esse nosso podcast e ela fala assim, ela chega lá no hospital e fala assim pro João, assina essa procuração aqui para mim que eu vou entrar com um processo. Aí ela contrata o senhor e o senhor entra com um processo por dano-morte, nisso ele morre. O processo continua. Agora o José, que morreu um mês depois, que a esposa dele não ouviu esse podcast, ela não sabe da teoria do dano-morte, ela não entrou com
ação de indenização por dano-morte, ela não vai receber, né? Então, é injusto. Então, quem morre tanto instantaneamente ou não, tem direito ao dano-morte, porque o dano-morte não está indenizando o sofrimento, mas a abreviação da vida, né? Mas existem vários julgados entendendo que se o trabalhador morreu instantaneamente, ele não tem direito ao dano-morte porque não houve sofrimento. Mas, para mim, é um engano, porque o dano-morte não está indenizando o sofrimento, mas sim a abreviação da vida. E até mesmo, né, o dano-morte, por ser indenização ao espólio, quem vai aproveitar é o espólio. O sofrimento será deles. Sim. Né? Mesmo sendo abreviado ou demorando por 3 meses a mais, sendo instantâneo ou não, o dano vai ser reparado à família. Sim. Então, eu entendo que seja injusto também por isso, né? Sim, porque tanto o fato de ter abreviado a vida e o fato de gerar sofrimento, ambos devem ser indenizados. E não um exclui o outro. Entendi. Então, pelo que eu entendi, o dano-morte independe da culpa, mas tendo relação com o trabalho, nesse caso do direito do trabalho, é indenizável pelo dano-morte. Indenizável pelo dano-morte e independentemente da indenização pelo acidente do trabalho. Perfeito. Doutor Ícaro, e as pessoas que vão ver aqui o nosso podcast, que teve um marido, um irmão que veio a falecer aí há um ano, 2 anos, 5 anos, qual que é o prazo que a pessoa, que esse espólio teria? Nós falamos em prazo ou não temos prazo? Não. É uma questão que qualquer pessoa que passou por essa situação ainda consegue exigir da empresa essa indenização? Temos prazo. Diferentemente do acidente do trabalho, se o acidente do trabalho não houve óbito, não houve morte, o fundo de direito é imprescritível. É igual a ação de alimentos que o pai deve para o filho. O filho pode ficar 5, 8, 10 anos sem pedir alimentos. Sim. Até ele atingir a maioridade, ele pode pedir esses alimentos para o pai. Porque o fundo de direito é imprescritível. No acidente do trabalho, que não gerou morte, também é imprescritível. Pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, que pode entrar com essa ação pleiteando os 5 últimos anos. Sim. Agora, o dano-morte não. O dano-morte, por ser uma indenização civil, ele é regido pelo Código Civil, que determina que a prescrição é por 3 anos. Inclusive, esse assunto deu uma certa reanimada ultimamente, porque tem um incidente de recursos repetitivos do TST firmando uma decisão vinculante para todos os juízes e desembargadores, que a indenização do dano reflexo, do dano em ricochete, do dano indireto, que é a indenização para os filhos, pais, falando que essa indenização é de 3 anos. E por conta disso, há pessoas entendendo que, como esse IRR do TST determinou que a prescrição do dano indireto é de 3 anos e não falou nada do dano direto, que é o dano-morte, o pessoal está entendendo que a indenização do dano-morte é de 2 anos, porque o IRR silenciou quanto a isso. Eu não concordo. Eu não concordo. Por quê? Porque o IRR ele não é aplicado por analogia. Então, se o IRR se silenciou quanto a isso, você não aplica. Sim. Você aplica o artigo, salvo engano, 226, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, que prescreve que são 3 anos. 3 anos. E uma outra coisa que eu entendo que são 3 anos. Por que para o filho seria de 3 anos e para o trabalhador falecido seria de 2 anos? Quer dizer, o trabalhador falecido ia estar sendo prejudicado. Né? Então, no meu ponto de vista, a prescrição, no caso do dano-morte, é de 3 anos.
Entendi. Pois é. Então, a gente pode passar para as pessoas que estão nos vendo agora, que vão nos ver, né? Que se você teve um familiar que faleceu dentro de uma empresa, num acidente de trabalho, nos últimos 2 anos, com certeza, nos últimos 3 a pessoa vai ter essa briga aí judicial, né? Mas pelo menos os últimos 2 anos, quem passou por isso, o familiar que passou por essa situação, ainda tem tempo, e a data que a gente começa a contar é a data da morte da pessoa. Da morte. O fato gerador é a data da morte. Isso. Então, ali da data da morte, conta-se 2 anos, podemos estender para 3, as pessoas ainda podem buscar esse direito. Essa indenização. Essa indenização da teoria do dano-morte. Muito interessante, doutor Ícaro. Pode buscar. É uma tese interessante e importante, né? Importante. O direito existe para isso, para haver uma pacificação social. Sim. E se o ordenamento garante o direito à vida, ninguém pode abreviar a vida de ninguém. Sim. Entendi. Doutor Ícaro, até mesmo o doutor comentou que o TST tem reconhecido o dano-morte. O grande dilema é que tem que chegar lá como dano-morte, correto? Então, o que diferencia, o que uma família tem que provar para receber o dano-morte? Ou seja, o espólio tem que comprovar para reconhecer o dano-morte. O espólio, no meu ponto de vista, o espólio ele está numa situação confortável, porque o espólio, a única coisa que ele tem que comprovar é que o empregado faleceu trabalhando. É que o que não está claro para os pensadores do direito é o porquê dessa indenização. Essa indenização ela é por conta da abreviação da vida. Mas o que a corrente que entende que o dano-morte não deve ser aplicado? Eles alegam que com a morte encerra a personalidade jurídica. Né? Realmente encerra a personalidade jurídica, só que se encerra, naquele momento que encerrou a personalidade jurídica, abre-se o direito sucessório. Antes da morte vem a vida. E se a pessoa tem direito à vida e alguém abreviou a vida dessa pessoa, essa pessoa que teve a vida abreviada, ela merece ser indenizada. E se ela merece ser indenizada, mas ela faleceu, abriu o direito sucessório, o espólio tem direito a receber. Né? Então, para mim, não vinha essa tese de que com a morte encerra a personalidade jurídica e então não merece indenização. Né? Merece indenização, porque o que está protegendo é a vida e não a morte. Né? Então, no meu ponto de vista, é esse equívoco que acontece e que, vez ou outra, o pessoal não reconhece o dano-morte no Poder Judiciário. Então, pelo que eu observei, o Judiciário, mesmo ainda não reconhecendo totalmente, o TST reconhece, ok? Que é o Tribunal Superior do Trabalho. E o grande diferencial para as pessoas que querem receber o dano-morte, eles precisam procurar um advogado que conheça dano-morte. Exatamente. Não me interprete mal, mas não é um especialista em direito do trabalho, mas sim um entendedor do que é dano-morte. Correto isso? Isso, correto. É que são coisas diversas. Como eu já falei aqui, o acidente do trabalho é uma coisa, o dano-morte é outra. E às vezes o processo chega lá no TST misturado dano-morte com acidente do trabalho e não dá para reverter no TST, porque o TST é um recurso extremamente técnico. Sim. E que eles podem até entender que a parte tem direito, mas que não observou aquela técnica para acessar o TST e não vai ser reconhecido.
né? Então, é exatamente o que o senhor falou. Tem que entender de dano-morte e tem que fazer desde o início como dano-morte, até chegar lá no TST. Mas os ministros do TST, eles reconhecem o dano-morte. Tem um livro que chama Dano Tanatológico, que é do ministro Alexandre Agra Belmonte, que é a tese de pós-doutorado que ele defendeu na Itália. A Itália reconhece o dano-morte, Portugal reconhece o dano-morte. A única diferença é que Portugal, em Portugal, se a pessoa morre instantaneamente, eles acham que não tem direito ao dano-morte, porque não teve sofrimento. Mas é o que eu acabei de falar. Uma coisa é o sofrimento, outra coisa é a abreviação da vida, né? Sim. Vários países reconhecem o dano-morte. Inclusive, o Código Civil está para ser reformado, né? E eles estão no processo aí de análise do Código Civil que vai entrar em vigor. Inclusive, eles vão colocar um artigo falando que o dano-morte é reconhecido, né? E, no meu ponto de vista, deveria ter até um artigo na CLT reconhecendo o dano-morte, que era para facilitar essa indenização. Sim, uma dica aí para os nossos legisladores, né? Sim. Para criarem essa legislação do dano-morte, para que ela exista na CLT, né? E não seja apenas um repetitivo no TST. Essa tese já chegou no STF? Não temos essa informação. Não, já chegou. O STJ é mais fácil obter indenização por dano-morte na justiça comum. O STJ, ele possui vários julgados reconhecendo o dano-morte. Interessante. Na justiça comum é bem aceito. E nós estamos falando também de uma tese que não é só trabalhista, né? Não é só trabalhista. Por isso que eu coloquei como exemplo um presidiário que é morto na penitenciária, uma pessoa que sofre um acidente num shopping center, Entendi. né? Em qualquer área. É que nós estamos falando dano-morte na trabalhista, mas em qualquer área é reconhecido o dano-morte. E nós temos nesses processos o trabalho do perito. Vai ter uma obrigatoriedade de nomear um perito para que faça um laudo onde indique nexo causal, a causa da morte. Sim. Tem o... Nossos peritos estão preparados? É um problema, né? É um problema. O perito aí, no caso, ele seria mais importante se não fosse um óbito instantâneo, né? Para analisar se a morte decorreu do acidente do trabalho ou se decorreu de... Fatos diversos. De hipóteses diversas, né? Hipóteses posteriores ao acidente do trabalho. Sim. Aí o perito seria fundamental. Doutor Ícaro, voltando até a importância de um especialista em dano-morte, né? Falando em direito previdenciário, existem várias aposentadorias. Aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez da pessoa com deficiência. Antigamente tinha especial. E a importância de ser um especialista em cada área que diferencia o valor da aposentadoria. Sim. No dano-morte é a mesma coisa. Porque a pessoa ela está pensando no dano-morte, mas ela está pedindo um dano moral pela morte. Ela está pedindo uma indenização, mas não relacionada a dano-morte. Então isso vai diferenciar de uma forma gritante, acredito eu, no valor da indenização. Entendo eu dessa forma. Sim, porque o dano moral é uma outra indenização. Dano-morte é uma indenização, dano moral é outra indenização, dano por acidente do trabalho é outra indenização. São repercussões jurídicas decorrentes do mesmo fato, mas uma não exclui a outra. O TST trouxe valores? É possível mensurar hoje um dano-morte? O que o TST arbitraria para a empresa pagar? Em torno de... O que eu vi nos nossos estudos é em torno de indenização aí de 1 milhão. É isso mesmo? Isso. Pelo que eu tenho estudado, gira em torno de 1 milhão a indenização por dano-morte.
Fora todas as outras indenizações, Fora né? todas as outras indenizações. Eu vejo aqui que tem uma matéria realmente, lá no Paraná, teve que ocorreu... Essa matéria foi publicada em 2019. Vai de Isso. encontro ao que o doutor falou, que já é uma tese antiga, né? Sim. É antiga, E que ninguém né? conhece. É um processo antigo que teve realmente uma indenização de 1 milhão. Também lá em Manaus, tivemos uma de quase meio milhão também. Então, o valor da indenização para quem realmente tem direito e conhece da matéria é consideravelmente favorável. Considerável, porque o que está se levando em conta é a abreviação da vida. Aí independe da expectativa de vida do trabalhador. A expectativa de vida do trabalhador é levada em consideração para a indenização por acidente do trabalho. Sim. O dano-morte, não. O dano-morte é a proteção da vida. E todos os institutos, o que eles protegem é a vida, independentemente de ser a vida de um recém-nascido, de um idoso. Todo mundo tem direito à vida. É isso que está se protegendo, é a vida, e não a expectativa de sobrevida. É para complicar um pouquinho, mas ao mesmo tempo facilitar o entendimento dos ouvintes. Digamos que naquela mesma escada que aquele funcionário subiu, ele veio a cair, ele quebrou uma perna, mas ele ficou quebrou a perna e bateu a cabeça e ficou entre a vida e a morte, ok? Foi para o hospital, mas lá pegou uma infecção hospitalar. Aí volto de novo, a importância de um especialista em dano-morte, porque aqui nós temos que diferenciar o que está relacionado ao trabalho e o que está relacionado ao hospital. O dano-morte existe, mas pode ser indenizável pelo hospital ou pode ser indenizável pela empresa. Como é que funciona isso na prática, doutor Ícaro? Então, pelo seu exemplo, eu entendo que quem tem que indenizar é o hospital. Porque quem é responsável pelo ambiente hospitalar é o hospital. E se ele pegou uma infecção hospitalar generalizada e veio a óbito, é o hospital que tem que indenizar. Então existe o dano-morte. Existe o dano-morte. Aí o especialista que vai entender contra quem que é. Aí vai de encontro com o que a doutora Fabiola falou, que precisa de um perito, que ele realmente vai fazer referência ao que causou a morte. Isso. É isso mesmo. E vai ao encontro do que a doutora Fabiola falou, que não existe só na trabalhista. Esse exemplo que o senhor deu é um caso da justiça que tramitaria pela justiça comum, porque é contra o hospital e não contra o trabalhador. Então, mas ele só foi parar no hospital, onde ele pegou a infecção hospitalar e morreu, porque aconteceu um acidente dentro da empresa. Então a gente não consegue 2 danos-morte, um contra a empresa e outro contra o hospital. Não, aí não seria dano-morte contra a empresa. Aí seria indenização pelo acidente do trabalho contra a empresa. Entendi. Pelas sequelas que a empresa deixou. Entendi. Mas seria importante o perito, porque o perito vai falar se ele morreu pelo acidente em do si, trabalho ou pela infecção generalizada. Sim. Então, mesmo mas nesse aí caso, o perito fala que ele morreu por causa das 2 coisas. Vai lá constar na certidão de óbito dele que ele bateu a cabeça, ele sofreu um derrame, aí ele chegou no hospital e ele teve uma infecção generalizada. Aí, a morte é só uma. A morte é só uma. Provavelmente a indenização trabalhista vai ser por concausa e não por causa. E a concausa gera 50% da indenização, né? Entendi. Porque não foi exclusivamente pelo acidente do trabalho. Entendi. Excelente, doutor. Mas independente disso, digamos que tenha sido culpa do hospital. A empresa tem que indenizar algo também, né? Aí poderíamos entrar no dano moral. O dano moral e o acidente do trabalho. A empresa vai indenizar pelo acidente do trabalho, pelo dano moral.
Então a empresa seria responsável por essas duas indenizações, pela indenização do acidente do trabalho e pelo dano moral. E o hospital seria responsável pela indenização pelo dano morte. Entendi. Isso daí nada mais é do que amparar os próprios familiares, né? Porque Sim. muitas das vezes eles são dependentes daquele provedor ou provedora, né? Porque hoje tanto a mulher quanto o homem, eles são provedores. Então, isso daí vem de encontro para ajudar a sobrevivência da própria família. Porque muitas vezes, como as pessoas, filhos menores, muitas das vezes a esposa ou o marido não tem condições de trabalhar. A indenização nada mais é do que suprir as necessidades durante um certo tempo, né? Que é a indenização por dano-morte. E aí, de novo, falo, é importante procurar um especialista em dano-morte para ver se realmente é um dano-morte e contra quem. Porque se não entra com um processo contra a personalidade jurídica errada, aí vai dar tudo errado. Aí dá tudo errado. Aí falam assim, o advogado foi comprado, o advogado trabalhou errado, o advogado porque morreu. Mas por quê? Porque procurou um especialista genérico, não especialista realmente em dano-morte. Sim. É muito, o direito ele está tão complexo que existe a especialidade dentro da especialidade. Né? Então tem como na área previdenciária que o senhor colocou aqui, tem o advogado que é especialista em aposentadoria, tem o advogado que é especialista em civil, ações civis. Auxílio acidente. Auxílio acidente. Então, assim, ambos são advogados previdenciaristas. Mas um é dentro de uma especialista dentro de uma área do direito previdenciário, outro é especialista dentro de uma área dentro do direito previdenciário, né? E na trabalhista também. Não basta ser especialista em direito em acidente do trabalho. Porque o acidente do trabalho é uma coisa e o dano-morte é outra. Mas, a hora que o senhor estava falando, eu me lembrei de uma situação. Vamos supor, o pai faleceu. Aí o inventariante entra com uma ação de indenização por danos-mortes, entra com uma ação representando o espólio, requerendo indenização pelo dano-morte. O filho pode entrar com uma segunda ação, requerendo uma indenização pela morte do pai, que não se mistura com a indenização do dano-morte. Por quê? A indenização do dano-morte é a indenização pela abreviação da vida daquele pai. E a indenização que o filho pleiteia é a indenização por ter perdido o pai. O dano moral em si. Por não conviver mais com o pai, por não ter o privilégio de ver o pai e buscar esse filho na escola. Por não ver o pai assistindo à formatura dele, né? Eu quis dar esse exemplo para mostrar que são coisas diversas. Sim. Porque no dano-morte, quem está pleiteando é o espólio. E na indenização do filho, que tem gente que fala que é indenização indireta, indenização em ricochete, indenização reflexa, a indenização do filho é a indenização pela perda do pai. Então nós temos o dano-morte, que é para o espólio, que até para traduzir de uma forma mais prática para quem está ouvindo, nada mais é que possivelmente os herdeiros, né? Diretos ou indiretos. E aí nós temos outras indenizações também, que no caso o filho, então um é o espólio que entra, o outro é o filho que vai pedir para ele. Um é para o espólio, outro é para ele, mas decorrente do mesmo fato, ou seja, a morte do pai, da mãe ou quem quer que seja nesse sentido. Então é um dano-morte aqui e um dano para o filho do outro lado, que são indenizações distintas, mas com valores consideráveis. Com valores consideráveis. E essa indenização para o filho, essa indenização indireta, o polo ativo aí no caso ele é ilimitado.
O Código Civil, o Código Civil, ele entende que o núcleo básico, o que é o núcleo básico? O pai, o cônjuge sobrevivente e os filhos solteiros. A indenização, ela é in re ipsa, ou seja, independe de prova. O pai não precisa provar que dependia economicamente do filho do trabalhador falecido. A mulher não precisa provar que dependia do marido, que é o trabalhador falecido. Os filhos menores de idade, solteiros, eles não precisam provar, né? Mas, por que eu falo que é ilimitado? Qualquer um, se provar a proximidade, tem direito a essa indenização. Eu tenho um caso que o polo ativo dessa indenização, pleiteando a indenização pela morte do trabalhador contra a empresa, era uma amiga do trabalhador. Que ela comprovou? Que ela era tão amiga do trabalhador que o trabalhador levou ela para ser madrinha do filho, né? E ela comprovou, inclusive, quem foi a testemunha dessa trabalhadora na justiça foi a irmã dessa trabalhadora. Quem foi a testemunha dessa amiga, né, na justiça foi a irmã do trabalhador falecido. Puxa. Para provar assim, a proximidade, né? Amizade. Comprovou a proximidade do trabalhador falecido com a autora da ação. Falando assim, olha, eles eram tão próximos que o irmão falecido, né, levou a autora da ação para ser madrinha do filho e que todos os meses ele, trabalhador falecido, dava uma cesta básica para a madrinha do filho. Nossa. Então provou a proximidade do trabalhador falecido com a autora da ação, né? E ela ficou privada desse convívio. Por quê? Porque a empresa abreviou a vida dele. Então ela teve direito a essa indenização. Eu quis contar esse exemplo para mostrar que existem várias indenizações decorrentes do mesmo fato e que uma indenização não exclui a outra. Aí até mesmo para prolongar um pouquinho esse dano-morte, né? Ou seja, estender. Digamos que o trabalhador, nas suas funções, ele fez todo o seu trabalho diário, ele saiu, pegou o ônibus da empresa ou não e veio a falecer. Isso também gera dano-morte? Então, depende, porque aí são duas situações. Se ele pegou um transporte comum, um coletivo, ele não gera dano-morte. Agora, se ele indenizável pela empresa que ele trabalha, mas gera dano-morte pela empresa que ele pegou o ônibus. Sim, aí seria se for um transporte público contra o governo. Sim. Agora, se é um transporte da empresa, aí sim, porque enquanto se a empresa está transportando esse trabalhador, a empresa é responsável por esse trabalhador. Se esse transporte era fornecido pela empresa, a empresa é responsável pelo dano-morte. Aí a empresa qualquer, ela contratou uma terceira para transportar. Essa terceira empresa de ônibus, ela também entra no polo passivo para indenizar o espólio por dano-morte ou só a empresa? Aí a opção do advogado que esteja patrocinando a causa de colocar ambas as empresas no polo passivo. Eu colocaria só a empresa que o trabalhador possuía vínculo. Porque se a empresa quiser entrar com uma ação regressiva contra a empresa de transporte, aí é problema do empregador, não meu problema. A única coisa que eu quero é receber a indenização por dano-morte. E o responsável, aí no caso, é o empregador direto, né? Sim. Mas é possível. É possível que o
o advogado opte por colocar no polo passivo tanto o empregador quanto a empresa de transporte terceirizado. Eu queria voltar um pouquinho, doutor Ícaro, na questão das pessoas que podem solicitar essa indenização de dano-morte. Então, nós estamos falando aí de uma noiva ou de um noivo que perdeu seu futuro marido ou cônjuge. Nós estamos falando de uma madrinha que conviveu com com aquela pessoa a vida toda. Nós estamos falando de pessoas com vínculo com aquele funcionário, com aquela funcionária que morreu, né? Mas durante o processo, a instrução processual enseja que haja a prova dessa amizade, desse carinho, desse amor, dessa convivência. Então, quem for fazer esse processo, o especialista tem que ter esse cuidado, né? De conversar com o seu cliente e entender onde que essa pessoa se encaixava na vida do falecido. Isso. E a importância, né, dessa pessoa na vida do falecido. Isso. É muito importante a instrução processual. Porque se não ficar claro a proximidade entre o autor da ação do dano-morte e o trabalhador falecido, não vai obter a indenização. Não vai vingar. Eu estudei um processo que a trabalhadora ela não ganhou a indenização por dano-morte porque o juiz perguntou. O juiz perguntava para todas as testemunhas. O juiz perguntava: ele te tratava bem? Ele te convidava para ir em churrasco na casa dele? Ele não sei o quê, sabe? O juiz perguntou para todas as testemunhas e na sentença o juiz colocou isso. Não é que ele era... que ele gostava da autora da ação, que ele tratava bem a autora da ação. Ele tratava bem todos. Sim. Né? Só que o advogado que conduziu essa ação, ele não soube fazer a instrução, porque durante a instrução ele deveria ter falado, olha, ele deveria ter perguntado, o trabalhador falecido reformou a casa da autora? Existiam algumas situações que poderiam ajudá-la, né? O trabalhador falecido emprestava dinheiro para a autora, que era tudo coisas que eu... Importantíssimas, que eu né, vi no processo, mas que não foi trabalhado durante a instrução. E o advogado teria que ter falado, olha, realmente ele era gente boa com todo mundo, ele era muito gente boa. Mas com ela... Só que com ela ele era mais gente boa ainda. Aí ela teria direito à indenização. Então o advogado, ele tem muita responsabilidade durante a instrução. Sim. E eu queria falar aqui também, para as empresas, parece que as empresas não têm saída. E realmente não tem mesmo. Mas existem 10 teses para a empresa, para ela se safar do dano-morte. Que uma das teses é a que eu já falei aqui, hein? Que é com a morte encerra a personalidade jurídica. Se o juiz que for analisar o caso for adepto a essa tese, ele vai acolher. Mas existem outras. Mas a mais importante que eu entendo, que eu nunca vi ninguém alegar, é que a indenização ela tem o binômio de recompor a vítima ao status quo anterior. E se a vítima faleceu, ela não vai ser recomposta de nada. Sim. No meu ponto de vista, essa é a tese mais importante que o empregador pode usar, né? Mas eu não vejo os empregadores usando essa tese. Eu vejo os empregadores usando a tese de que encerra a personalidade jurídica. Só que não encerra a personalidade jurídica, lógico, encerra a personalidade jurídica. Só que antes da morte vem a vida, como eu já falei. Sim. E se vem a vida, ele adquiriu o direito a uma indenização por ter abreviado a vida, mesmo que seja por milésimos de segundos, integrou o patrimônio dele, esse patrimônio tem que ser ressarcido. Sem dúvida. Então, caminhando para o fim, até mesmo para ficar claro, o dano-morte existe, independente de quem tenha que indenizar. Isso. Ok? Se a pessoa faleceu dentro da empresa em decorrência de fatos oriundos da empresa, o dano-morte, do trabalho. Então isso gera indenização por dano-morte, seja ela imediata ou duradoura. Exatamente.
a moléstia para que depois venha a falecer. A importância de um especialista na área que falamos sobre dano-morte é que diferenciar contra quem vai interpor o processo. Isso. Então vamos lá, aquele caso que nós falamos sobre a escada, tomou um choque, morreu na hora. Então a empresa obrigatoriamente tem que estar no polo passivo. Esse mesmo funcionário não veio a falecer e teve a morte posterior, mas caso diverso do trabalho na empresa, ou seja, uma infecção hospitalar. Não gera indenização diretamente dano-morte pela empresa, e sim pelo hospital, se adquiriu uma infecção hospitalar. Mas esse mesmo funcionário pode ter, ou seja, os familiares podem ter outras indenizações, como dano moral, acidente, Isso. né? E sendo filho porque deixou de conviver com o genitor ou a genitora. Então isso eu vejo de suma importância, que poucas pessoas elas falam no dia a dia. Para ser sincero, a primeira vez que eu escutei foi com o Dr. Ícaro, realmente. Foi no almoço até, né? Foi no almoço que... Não, foi num café. Foi. E isso me chamou bastante atenção. Aí falando com a doutora Fabiola, ela falou, vamos levar para todo mundo, para que todo mundo saiba, porque eu acho que é importante todos saberem disso, né? Porque temos direitos, mas na verdade não sabemos. Isso. E aí um advogado especialista em dano-morte, que é importantíssimo para atuar nessa área. Muito obrigado, doutor Ícaro. Doutor Ícaro, é um prazer ter o senhor aqui para falar de um assunto tão interessante, né? E só deixando bem claro para o pessoal que viveu essa situação da morte de uma pessoa que tem laços afetivos, que esse dano-morte ele não fica restrito só aos familiares, ele é extensivo a essas pessoas, como eu disse, uma noiva, uma madrinha, então isso é extensivo. E o prazo, né? Porque na verdade 2, 3 anos passa num piscar de olhos, né? E esses prazos, infelizmente, a justiça leva muito em consideração, né? Se o juiz pega um processo que está lá, o falecimento há 5 anos, ele não vai nem olhar. Sim. Ele vai aplicar ou 2 ou 3 anos e ele vai mandar o processo vai extinguir sem julgamento de mérito e não vai querer nem saber, não é? Então as pessoas têm que ficar atentas a esse prazo e tentar exercer esse direito antes que escoe o direito de solicitar essa indenização. E novamente, indo para o final, quero agradecer, doutor Ícaro, imensamente a presença do senhor. Foi muito rico o nosso encontro. É um conhecimento extraordinário que o senhor trouxe aqui para nós, essa troca desses minutos que ficamos aqui juntos. Então eu só tenho a agradecer. O senhor é uma pessoa extraordinária, que eu admiro, que é nosso amigo pessoal, que é nosso parceiro de negócios. E eu só tenho a agradecer imensamente pelo seu aceite de estar aqui conosco no nosso podcast Protagonistas. Um grande protagonista que nós trouxemos aqui hoje, né, doutor Newton? Literalmente grande. Um protagonista de peso, mas de peso pelo conhecimento. Muito obrigada, doutor Ícaro. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu costumo falar que o conhecimento ele tem que ser... Eu costumo falar que o conhecimento ele tem que ser divulgado, porque o conhecimento Sim. guardado para si não Sim. constrói nada, não edifica nada, né? Nada. E como está escrito ali, o podcast que conecta direito, política e sociedade, eu acho que o nosso assunto tem tudo a ver. Tudo a ver. Muito obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo sempre. E aí a gente gostaria que o senhor aceitasse esse nosso mimo pela sua participação aqui. Na verdade, a gente vê isso como um singelo presentinho, mas é uma homenagem de trazer uma pessoa da sua envergadura aqui no nosso... Ah, legal. Obrigado. Muito obrigado. Vai tomar um chazinho sempre aí. Um chazinho. Um chazinho. Obrigada, doutor Ícaro. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Passo todas as honras para a doutora Fabiola encerrar
nosso podcast e aguardamos o próximo. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para que todos assistam a esse podcast, porque ele trouxe informações valiosíssimas para a sociedade sobre direito. Então, é um podcast imperdível, com a presença do Dr. Newton, do Dr. Ícaro, e convido todos vocês para os próximos. Não é? Nós vamos fazer ainda muitos, sempre ligados em sociedade, política e direito. Então, um beijo enorme no coração de todos. Até lá. Tchau, obrigado. Boa. Gostou? Muito bom, gente. Ele